Olá, você está aqui na Praça da Cinelândia. Estamos iniciando o bate-papo Eleições pelos Animais. Por conta de outros compromissos que as pessoas presentes têm, a gente estabeleceu uma ordem inicial. Vamos iniciar. Eu queria, antes de qualquer coisa, pedir a todos os candidatos e candidatas que estão presentes. A gente tinha estabelecido um tempo máximo de fala de 5 minutos para cada um. Então, eu vou pedir que alguém tem como cronometrar? Vou pedir que a gente respeite esse tempo, né, para que todo mundo possa ter um tempo igual de fala. Eu vou pedir também para evitar quaisquer questões partidárias e quaisquer críticas ou ataques pessoais que possam ter contra qualquer pessoa, esteja ela presente ou ausente. A gente está aqui para falar dos animais, né, de políticas públicas, que vocês todos estão se candidatando a deputados, deputadas estaduais ou federais, e basicamente a função de vocês, se eleitos forem, vai ser pensar em legislação, né, e cobrar, né, do poder público o cumprimento das leis já vigentes, das que vierem a ser aprovadas no que diz respeito à causa animal. Então, eu gostaria de sugerir que vocês se atenham a falar de vocês próprios, das suas respectivas trajetórias e do que vocês pensam ou têm a propor se vierem a ser eleitos. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Gleidson. Não, você tem 5 minutos, tente usar os 5 minutos. Boa noite. Fala mais perto do microfone. Boa noite, meus colegas candidatos, público. Comecei pela causa animal, comecei realmente há pouco tempo. Me chamo Gleidson Monteiro, nascido, criado em Judá. Sou engenheiro eletricista, cursei UNI, cursei UERJ, trabalho na Petrobras e fui candidato a vereador em 2016. No momento, sou candidato a deputado estadual pelo Partido DC Cristão. Um pouco de mim. Eu sou casado, tenho filho e embarquei um pouco na causa animal depois da campanha de 2016. Como muitos aqui podem ter acontecido também, tomamos sempre uma pernada, sempre acontece isso, é o jogo, é assim mesmo. E eu fiquei pensando, eu falei, vou esperar, não vou esperar, vamos começar a trabalhar. Em 2016 a gente criou o projeto Quatro Patas. No momento atendemos a mais de 1.000 animais por mês. É um projeto totalmente nosso, não criamos ONG, não criamos nada. A gente faz do nosso bolso, tudo direitinho, eu e mais 3 pessoas. E o que se define nesse projeto? A gente vai em comunidades carentes, onde realmente mais precisa, onde o poder público não chega. E realmente isso é um fato, não chega, só chega nos últimos 3 meses da eleição. E chegamos lá, conversamos com os moradores, levamos uma veterinária também nossa e fazemos um atendimento, além de imunização contra pulgas, carrapatos, vermes, sarna. E alguns casos mais críticos, nós também atendemos os animais com o nosso bolso mesmo. 10, 20 ou 30 animais que nós levamos no nosso bolso mesmo, com doenças crônicas, cadernal, algumas coisas assim que o nosso veterinário faz, e tudo do nosso bolso. Depois de 16, não pretendia voltar à política. Na verdade, eu comecei a pensar em voltar para disputar para deputado estadual. Foi na meados de 2017 que o pessoal começou a falar, pô, vamos tentar, vamos. Eu falei, não, vamos começar a envolver projeto animal com política, não é legal, não concordo muito. E eu falei, vamos. No final, acabei concordando. Só que só fui anunciar realmente na época que eu virei pré-candidato mesmo. Depois de abril, comecei a falar nas comunidades, inclusive durante as campanhas de vacinação, nada é falado, não pode, porque por mais boa intenção que nós temos, para a justiça ficar caracterizado como compra de voto. Então é uma coisa que realmente não é bacana e eu não quero deixar o projeto fazer de política.
Então, para mim, a política é em primeiro lugar. Uma pergunta que todos falam é: acabou a política, você perdeu, você ganhou, vai continuar o projeto? Sim, vai continuar, só que agora de forma legal. Vou tentar fazer uma ONG, vou tentar fazer tudo mais direitinho, vou tentar seguir por esse jeito. Com relação a propostas, o que é o mais interessante aqui, como já me apresentei, o que eu proponho no âmbito legislativo? Não adianta chegar aqui e falar que vou criar creche, criar caminho, que isso não existe. O legislador não faz isso. É mentira. Quem chegar e falar isso vai querer voto e não vai conseguir nada. O que temos que fazer é brigar pelos que têm, ampliar, criar leis para a ampliação e conseguir subsídios federais e estaduais para conseguir, de forma ampla e boa, um bom atendimento para esses animais de rua. A gente precisa de cadastramento, não vejo maldade no sistema de chip, você cadastrar, tratar, levar para o canil e aí botar para feira de adoção, mas todos cadastrados direitinho. Para isso precisa de recursos. E quem precisa desse recurso é o legislativo, junto com o federal e o estadual. Então, a minha proposta principal seria cadastrar os animais de rua, tratá-los e tentar fazer de forma com campanhas maciças, até em horário nobre, a conscientização do povo para evitar chegar num pet shop e comprar um bichinho bonitinho, quando a gente tem milhares de animais precisando de ajuda nossa lá no Canis, no Maçuípa, que está fazendo um momento muito difícil. Tem um amigo João, que conhece o responsável da Suípa Fundo. Realmente, minha proposta principal no âmbito animal seria isso. Não vou me estender muito, porque o vídeo está terminando. Desejo boa sorte a todos os nossos colegas candidatos e nos vemos, se Deus quiser, pela causa animal na política e fora dela. Muito obrigado, Gleidson. Então, vou pedir a Kátia para se aproximar. Pessoal, desculpa que eu tenho um compromisso agora. Sem problema. Sem problema. Ok? Fala bem perto do microfone, que senão fica baixo. Me dá uma olhada, passar de cor. Pode começar? Tá ótimo, tá ótimo. Me dá o start aí quando for o começo para conseguir o tempo. Pronto? Boa noite, pessoal. Sou Kátia Albuquerque, sou de Maricá, né, na região metropolitana. E o meu envolvimento com a causa animal já tem mais de 5 anos. Eu não sou protetora, deixando bem claro que eu falei isso para o Leandro, mas eu sou uma pessoa que age de acordo com o que as políticas públicas nos dão de retorno. O que eu quero dizer com isso? Eu utilizo a justiça, eu utilizo o Ministério Público, eu utilizo as ferramentas legais para que a gente possa fazer o trabalho que tem que ser, né? E com relação, inclusive, a usar os instrumentos legais que nós temos, eu consegui impedir um rodeio na cidade de Maricá. Um rodeio em 2015 que iria acontecer e não aconteceu por conta da iniciativa nossa enquanto cidadãos, porque nós temos as ferramentas, né? Eu nem apresentei direito, já entrei logo na causa, sou casada, minha esposa inclusive está ali, temos 2 filhos, 2 pets, 2 filhas de 4 patas e também ajudo as protetoras. Nós ajudamos em termos de colaboradores mesmo, né, financeiros, porque a nossa cidade, apesar de ter uma pasta pública para os animais, ela não ajuda em nada. Maricá tem pasta pública, tem coordenadoria de proteção animal, tem verba pública e em nenhum momento eles fazem trabalhos pelo coletivo. Eles fazem trabalhos por indicação para amigos. Então, isso é uma coisa também muito grave, porque no que a gente tem uma pasta pública, o dinheiro público da cidade está inserido ali. E é uma das nossas questões de democratizar esse atendimento a todos. Uma necessidade muito importante que nós temos, que aí eu trago enquanto Kátia, né, atuante, ativista pela causa, que seria castrações. As castrações dos animais de rua para fazer o controle populacional, porque nós temos casos, inclusive, de doenças gravíssimas que acometem os seres humanos, como leishmaniose. Já tivemos casos de leishmaniose em Maricá. E, mediante esse universo que eu vivo lá na cidade, eu vi que não é muito diferente das cidades.
Inclusive, nós batalhamos muito por um centro de zoonoses e não temos. E tivemos um congresso de saúde pública em que várias cidades da região metropolitana, Tanguá, Silva Jardim, outras e outras cidades, Itaboraí, que simplesmente tem a mesma reivindicação, que é o Centro de Controle de Zoonoses. E nós temos condições, justamente porque tem verba. Maricá recebe uma fortuna em royalties. E nós temos um dinheiro público muito mal empregado. Então, enquanto cidadã, enquanto candidata a deputada estadual, eu venho pelo PSDB e nós queremos políticas públicas de qualidade para a causa animal, tanto animais de rua, que são os animais domésticos, quanto animais também de grande porte, que nós temos problemas muito sérios com isso. Animais que cruzam a rodovia causando acidentes e um descaso muito grande. Então, eu queria colocar apenas isso. Cobrança de políticas públicas efetivas pela causa animal, castrações, que são as ações mais contundentes, e, posteriormente, o controle desses animais, como o meu colega falou, através de microchipagem, através de um censo e através também dos agentes de saúde que podem bater de porta em porta e fazer o trabalho que a gente precisa para chegar a um controle efetivo nessa situação. Então, eu agradeço a oportunidade e muito obrigada pela atenção de todos. Não no impedimento dela. Eu acho que o futuro que todos nós aqui estamos fazendo é ensinar os próximos que podemos fazer diferente. Isso é uma tradição. A tradição de religião e não a tradição de um povo que come aquilo. Foi isso que eu quis dizer. Há uma diferença nisso aí. Não dá para se impedir um índio que sempre comeu aquilo, tá? Ele sempre fez aquele hábito alimentar, de uma religião que faz aquilo para endeusar ou para, enfim, alguma coisa específica da religião. É uma coisa diferente. Então, eu queria fazer uma fala aqui, que eu sou militante contra essa lei, sabe? De proibição, né? Eu mesmo sendo a favor de todos os esforços para a questão da defesa animal também, no que eu puder fazer, assim, dentro do limite da minha Babilônia, como a gente conversado ali. Mas acho que a gente tem que ver que na política a gente tem várias narrativas e motivações, sabe? Às vezes uma narrativa pode estar trazendo motivações ocultas muito fortes e transformadoras, às vezes, para um lado que a gente não que é um lado ruim, sabe? A questão do frigorífico é totalmente colocada, porque eu acho que o ser animal, ele é o mesmo animal, a mesma vida em qualquer singularidade. Se tu mata uma galinha na sadia, se tu mata uma galinha no candomblé, você mata uma galinha, sabe? É uma galinha. Sendo que a sadia mata 800 mil vezes mais galinha que todos os candomblés juntos. E a sadia dá dinheiro pro governo. E o governo nunca vai em cima da sadia, sabe? E o candomblé não. O candomblé ele quer ter uma motivação, um argumento político para poder proibir uma prevenção que já veio historicamente sendo proibida desde a época da escravidão, já veio sendo perseguida desde a época dos quilombos, e que chegou aqui agora através de muita luta, muito direito conquistado, para depois de um certo processo político de uma denominação religiosa, que é totalmente a favor da bancada ruralista, dos bois, das mortes, né? Eles querem impedir uma tradição histórica que chegou até aqui, entendeu? E que faz uma coisa que está alimentando uma entidade. Para a cabeça de quem não acredita, beleza, não acredita, ninguém vai acreditar em nada. Mas para a cabeça de quem acredita, está alimentando uma entidade de milênios, que existe há milênios. É um ancestral. E que aquele animal que está sacrificando não é uma... Você não odeia, pelo contrário, é uma oferenda.
é uma ontologia diferente, é uma cosmologia diferente do animal, é uma cosmologia diferente do ser humano, é uma cosmologia diferente da natureza, do ato em si. Então aquele animal não é um objeto que você descarta, come e joga o resto fora. Ele é um animal que também é sagrado, ele é um animal de uma entidade que está oferecendo para uma entidade. Ele é um ritual, uma história, um ser humano diferente dentro da natureza. E aí, enfim, eu queria só manifestar que eu acho que pode ser dialogado, a causa animal pode refletir dentro de políticas que parecem ser a favor da causa animal, mas não são. São a favor de uma dominação cristã dentro da sociedade, assim, um olhar de cristianismo, entendeu? Então tem que saber trabalhar essas pluralidades, essas motivações ocultas. Obrigado. Pessoal, eu queria ver se a gente consegue estabelecer algum critério de como a gente vai fazer essa dinâmica, porque eu estou percebendo que a gente está tendendo a sei lá, falar de várias coisas que não sei se a gente está focando muito no propósito do debate. Enfim. Sim. Que em relação ao sacrifício de animais, tem que colocar um limite, sim. Por quê? Umbandistas e esses que são adoradores do demônio, que dão para o animal pro Exu, para pombagira e tal, né? Pois é, porque sacrificam os animais. Estão sacrificando cães e gatos. Cães e gatos, cães e gatos estão sendo sacrificados. Duvido que alguém aqui nesse local diga que está correto, que é bom, que é maravilhoso sacrificar cães e gatos. Estão sacrificando cães e gatos. Está tudo filmado, está tudo documentado. A gente está sacrificando cães e gatos, sim. Quem demora não banda quando não vai também não, certo? Do respeito. Bom, então, seja qual for a religião, está sacrificando cães e gatos. E o cristão pode comer o peru no Natal? Vem cá, mas cães e gatos não comem. O cristão pode comer o Vem peru no Natal, cá, não sacrifica por isso animal, que a gente... Não, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cães e gatos não pode. Cães e gatos não pode, desculpa. É proibido por lei matar cães e gatos. Você está matando cães e gatos para o sacrifício. Gente, vamos encerrar esse assunto especificamente, porque acho que está realmente se estendendo um pouco. Bom, vou responder rapidamente ao meu amigo ali. Algumas coisas, se a pessoa não tem nada, está no valão, está no mercado, ela tem opção de comprar legumes ou comprar carne, né? Não existe um lugar na mata, na natureza, digamos assim, onde só tem um animal. O animal, em algum momento da cadeia, ele depende de pastar, de vegetais, etc. e tal. Então, se tem na natureza, assim como existem indígenas que plantam também a nossa própria mandioca, é uma herança indígena, né? Então, a opção sempre teve. E se a gente for pensar que todo povo tem o seu tradicionalismo garantido, existem vários povos indígenas em que o canibalismo ainda é tradicional. Será que isso seria aceitável hoje em dia? Então, a gente tem que pensar que nem toda tradição, ela hoje em dia deve ser aceitada. Né? Bom, estou vendo que está se dispersando. Quer falar, Thaís? Boa noite. Então, eu queria só somar um pouco assim, sobre essa questão da religião, né, e dos animais. Só para somar assim, um pouco da minha visão sobre isso. Bem, eu atuo com o indígena do Xingu. Ele só tem 30 anos de contato. Eu sou vegana, né, também pela causa animal. E ele sacrifica animais, né? Uma crítica assim, que eu faço assim, internamente, eu posso, acho que falar, me sinto à vontade, é que eu vejo muito mais os veganos, que eu tenho conhecimento assim, do fluxo, muito mais preocupados com as religiões de matriz africana do que com o agronegócio, né? Que é a maior força que a gente tem. Então, assim, beleza, eu acho que cada um tem um foco, assim, mas eu, Thaís, pessoalmente, o meu foco não é as religiões de matriz africana.
nesse momento. Talvez daqui a 30 anos, daqui a um pouco, talvez seja. Eu tenho um amigão que me falou, e aí, Thaís, eu sacrifico animais, sou do candomblé, e aí? Eu falei assim, eu acho que esse não é o foco, é o agronegócio, que mata quilombo, quilombola, mata indígena, mata sem terra e mata milhares de bois. Então, assim, é uma fragmentação. Então, por exemplo, a gente tem o trabalho, eu não vou chegar lá no quilombo e falar, você, né, por que vocês estão sacrificando animal? Não, e aí, o que a gente pode fazer para a questão do agronegócio? A bancada ruralista está matando todo mundo. Então, assim, eu acho que é um debate válido. Eu acho que a gente passa pelo processo de avanço também, religioso. A gente faz parte do coletivo vegano, que a gente trabalha com jovem de favela e criança tutelada pelo Estado. E tem a Jen, que é uma amiga nossa, negra, socióloga, de matriz africana, sensacional, coordena o movimento negro em Campos dos Goytacazes. E ela é vegana. Então, assim, eu não tenho nenhum interesse em combater uma religião que já está sendo perseguida nesse momento, entendeu? Eu acho que isso, de mim, eles não vão ter essa contribuição agora. Agora não. Eu não acho que seja o foco. Não é o meu foco agora, bater nessa religião de matriz africana. Muito pelo contrário. Quero me unir aos quilombolas, aos indígenas, para poder combater o agronegócio, que eu acho que é a maior força. Mas talvez a gente avance daqui a um tempo. E aí, se precisar do meu voto também lá, eu vou votar, né? Mas não é o meu foco. Eu prefiro nem entrar nisso agora. Obrigada. Eu vou deixar claro que também não é meu foco, mas é minha posição. Ter foco é uma coisa, ter posição é outra. A minha posição sempre vai ser pelos direitos dos animais, pela proteção dos animais e contra o sofrimento animal. Onde existir sofrimento, eu vou ser contra, mas não é meu foco. Meu foco realmente são políticas públicas para a castração, é acabar com a animal-extração em área urbana, é tráfico de animais silvestres, são o meu foco. Mas posição contrária, eu tenho posição contrária. Liberdade religiosa, sim. Liberdade para matar, não. Pessoal, vamos encerrar então por hoje. Alguém mais quer falar alguma coisa? Podemos encerrar? Bom, então gostaria de agradecer. Você quer falar? Esse debate ele tem que prolongar, né? Porque eu gosto muito desses debates assim, que mostra a resistência das pessoas que convivem na rua e no dia a dia, né? Porque é fácil você, na zona de conforto, você simplesmente dizer o que é que você tem que fazer uma outra pessoa, né? Essa é a questão. E que fica bem claro, eu não sou inimigo de ninguém, cada um faz o que acha melhor para a sua própria vida, né? E eu só quero agradecer tudo isso e botar num ponto que ninguém cria demônios. Às vezes o demônio está dentro de você mesmo, na sua atuação no dia a dia. Obrigado, no seu julgamento, só isso. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui. Queria agradecer muito a presença e a participação de todo mundo que veio e que colaborou direto ou indiretamente para que esse evento pudesse acontecer. Não sei se vamos ter um outro bate-papo, mas acho muito importante que a gente mantenha contato de alguma forma e continue a nossa articulação pelos animais sempre. Estamos aqui por eles e para eles, seja na política, seja fora dela, seja como for. E o mais importante nisso é que a gente continue juntos e cada vez mais nos multiplicando de todas as formas possíveis. Muito obrigado. Thaís, pode continuar. Se apresenta. Boa noite a todos, parabéns pelo evento, pela luta e também pela luta agora na esfera política. Eu gostaria, né, de parabenizar, porque independente, né, de resultado de eleições,
Eu visualizo todo mundo como vencedor aí nas suas lutas diárias na área e também por estar envolvido na área política, que a gente sabe aí que é um lamaçal. Parabéns pela coragem. E também fico muito feliz de ver que tem uma representação política considerável, ou ao menos mediaticamente saiu assim, do que nas últimas eleições. Eu nunca acompanhei, em muitos anos acompanhando a questão política, tantos candidatos envolvidos na causa animal, assim, e a gente fica muito feliz, porque são mais de 270 deputados e senadores que compõem a bancada ruralista, então vamos nessa. Então, meu nome é Thaís, eu sou ativista pelos direitos animais, né? Eu sou repórter também há 17 anos, também com atuação em mídia ativismo e também nas lutas populares, como Sem Terra, quilombolas, indígenas, que estão tendo suas terras aí tomadas pela pecuária. Sou vegana também e atualmente atuo como assessora de imprensa e coordenadora do Santuário Salvando Vidas, que a gente tem aí a média de 500 animais resgatados, abrigados aí de casos de maus tratos, violência e abandono, onde a gente fica na divisa com o Espírito Santo, São Francisco de Itabapoana, do lado de Campos, e nós somos independentes, sem apoio aí de grupo político ou iniciativa privada, né? Então é tudo com muita luta, ninguém dorme, é muita olheira, mas a gente não pode descansar. Então, eu sempre tive muita cobrança do poder público, eu sempre cobrei o poder público em relação à política pública, né, nos anos de reportagem, de mediativismo, sempre trabalhei de forma colaborativa, né, e nunca por grana em si, cobrando dele, né, essas questões de justiça, né, sempre do lado dos mais vulneráveis, né. Então, e o feedback que eu sempre tive dessa questão da política é tipo, promessas, né? Aquele perfil do candidato que todo mundo já sabe, né? E nunca construíram nada, assim. O que eu, né, particularmente visualizo que a gente tem hoje na esfera, eu nem considero política pública, entendeu? Eu nem considero uma migalha, eu acho uma vergonha. É a questão do animal, a gente tem Ministério de Extermínio, Ministério da Pesca, da Pecuária, e a questão animal é absurdamente o abandono, né? E enquanto o animal não é visto como economia ou recurso natural, né? Que são os porcos, é o especismo que a gente está batendo já, né? Então, eu cansei de esperar, né, de cobrar esses caras, né? Tem um, inclusive, que está vindo como candidato a deputado estadual, que prometeu pra caramba a Subsecretaria de Proteção Animal, um projeto sensacional, que ele podia pelo menos ter aplicado 1%, mas ele não fez nada. Falei, então agora você vai disputar comigo. Então, eu cansei de esperar, entendeu? Então, tá, tudo bem, pode ser 50 votos? Pode ser 50 votos, mas é uma questão de representatividade. Esse espaço é dos animais. Então, ele precisa ser ocupado, entende? Uma questão de legitimidade. Eles precisam entender que os animais são agenda política, que eles têm direito à política pública, apesar desses direitos não estarem catalogados em códigos. A gente também está na luta jurídica pela questão da construção do animal como sujeito de direito, né? Enquanto não houver essa construção, é muito difícil. Mas a gente está aí na luta pela construção também do Código Animal. Então, são várias propostas, né? Eu tenho divulgado nas minhas redes sociais. Eu vou resumir aqui as que eu acho mais... É claro, né? É política, né? Embora seja firme o posicionamento, a gente vai sentar, a gente vai tentar articular, o desgaste é absurdo, mas eu entendo também que é uma luta pela vida toda. Tem também, então, estimular uma cultura de alimentação sem origem animal em locais como escolas, abrigos de crianças e adolescentes, que a gente já trabalha com isso de forma independente, né? Sistema penitenciário, projetos comunitários, universidades, hospitais e clínicas, empresas, comércio de plataforma e outros locais, e propor audiências públicas que fomentem esses debates. Lutar também pela valorização dos pequenos agricultores, produção da reforma agrária. Debater e tentar desenvolver, junto ao governo do Estado, a criação de um plano de política pública estadual para os animais, a possibilidade de construção de uma espécie de SUS para eles, onde todos esses projetos seriam viabilizados. Né? Castração, também estimular a destinação de empresas para a causa animal, de orçamento, obrigatoriedade da criação da Secretaria de Direito Animal nos municípios do Estado do Rio. Debater junto ao governo, né? Porque a gente vai propor como indicação legislativa ou, né, tentar articular, porque a gente não consegue executar por causa do orçamento, quando envolve verba.
verba, né? Fim dos zoológicos, lutar pelo fim do zoológico e encaminhamento dos animais para o santuário. Apoio a santuários, ONGs e protetores independentes, estão cobrindo lacuna do Estado. Lutar também pelo fim do comércio de cães e gatos, a reprodução desses animais, maior fiscalização de tráfico de animais. Maior fiscalização em cima da rinha de galo e outros animais, lutar pela reativação de parques aquáticos e outros estabelecimentos, maior fiscalização em cima de lei que já existe, como charrete e carroça. A gente tem lei, né? Enfim, proibição de fogos de artifício com som, rotulagem e multa em cima de maus tratos, né? É isso, muito obrigada. Minha página lá, valeu. Obrigado. Estadual. Nem falei. Thaís Tocha. Thaís Tocha. Bem, meu nome é André Alberto, eu sou médica veterinária, me formei em 1990. E desde essa época eu já comecei a praticar ações que a gente chama de proteção animal, né? Como veterinária eu comecei a participar de grupos de proteção animal, participei de comissões ligadas à prefeitura na época dos Palotões. E nessas comissões, que eram reuniões no Campo Santana, eu comecei a resgatar gatos no Campo Santana, levava para castrar e devolvia. E assim que eu comecei um pouquinho profissional meio particular meu, de animais que agora a gente chama de animais comunitários. Também eu fui pioneira na luta contra a carrocinha, conseguimos acabar com a carrocinha através de um abaixo-assinado, também na época dos Palotões. Conseguimos também acabar com animais em circo aqui no estado do Rio de Janeiro, devido ao movimento que a gente fez. Também conseguimos acabar com as charretes de Paquetá. Então, políticas públicas têm que ser alcançadas com o nosso movimento e união. Nós vamos ficar parados e esperar que caia do céu. Então, eu sempre fui engajada. Eu acho que eu fui a primeira a começar esses movimentos aqui no estado do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Sempre participei de movimentos contra ações da prefeitura contra os animais. Já fui no Ministério Público para denunciar o tráfico de animais silvestres. Tem uma ação civil pública que obriga o IBAMA e a prefeitura a fiscalizar o tráfico de animais silvestres da cidade do Rio de Janeiro. Só que é aquele negócio. A lei existe, mas o poder público ele não faz o dever dele, tem que cumprir a lei. Então, cabe a nós exercer a nossa cidadania e nossa ação de proteção animal. Em relação a várias coisas que foram elencadas aqui, eles têm que fazer um levantamento de qual a legislação que já existe. Por exemplo, já existe uma lei que obriga a microchipagem dos cachorros e gatos. Já existe uma lei que obriga que o animal, para ser vendido, tem que ser castrado e chipado. Então, para eles fazerem um bom trabalho, eles têm que ter conhecimento do que já existe, para eles não perder tempo e procurar uma coisa que já é lei. Então, eles têm que ter muita orientação em relação a isso. E eu só quero mesmo continuar meu trabalho na proteção animal, que eu já faço há muitos anos, e levar o meu conhecimento, que também em relação a isso, para poder fazer um bom mandato e continuar o que eu já faço em relação à proteção animal. E o meu partido é o PSD, eu acho que a pessoa tem que se posicionar sobre... Eu escolhi o partido porque o presidente nacional ele foi o primeiro prefeito a criar um hospital realmente público, que é o Hospital Público de São Paulo. É muito difícil a gente lidar com políticas públicas de animais quando as políticas públicas das pessoas já não são valorizadas. Então, a gente tem que procurar, na medida do possível, tentar um relacionamento com os deputados, porque um deputado de proteção animal ou dois não vão conseguir nada se não tiverem um acordo com os outros, porque tem 70 candidatos, 70 deputados dentro da Casa Legislativa, da LERJ. Então, eu tento procurar desenvolver um trabalho que realmente possa levar uma ação efetiva para os animais.
Obrigado, Andréia. Vocês querem tirar para o ímpar? Pinguim? Alô? Pode ir? Beleza, boa noite, pessoal. Como já ouviram, meu nome é Pinguim, mas podem me chamar de Paulo Guilherme também, só que por risco de eu não atender, se eu não estiver prestando atenção, fiquem à vontade para chamar pelo apelido mesmo, né? Eu sou instrutor de mergulho por formação, já estou entrando na casa dos 50 anos e mergulho desde os 8 anos, né? Então vocês podem ver que eu tenho um envolvimento com o mar muito grande. E ao longo desses anos, como mergulhador, eu comecei a ver vários animais que a gente amava ver durante nossos mergulhos desaparecerem, né? Golfinhos, tartarugas, tubarões. Então eu me envolvi desde muito cedo, desde criança, praticamente com essa causa da preservação dos animais marinhos. Hoje em dia eu sou vegano, então eu estendi essa proteção que a gente tem aqui no planeta, que são nossos co-habitantes, né? Dividem o planeta com a gente, e por essa causa. E aí, há algum tempo atrás, eu comecei a me envolver com a parte da política, mas não exercendo cargo nenhum, sim fazendo pressão em determinados setores, né? Com isso, eu comecei a me especializar em relações exteriores. Não, eu não sou advogado, eu não tenho nível superior, mas eu comecei a participar das reuniões internacionais da ONU sobre biodiversidade, sobre preservação ambiental. Então, eu comecei a articular com políticos que estavam cuidando dos tratados internacionais. E uma vez que a gente começou a ter algumas vitórias internacionais, eu fiquei muito triste quando eu vi esses tratados internacionais não serem aplicados no nosso país. Então, por exemplo, todo mundo está falando agora, está na moda, a famosa agenda da ONU, né, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Se fala, mas não se aplica aqui no Brasil, né? Um deles, o ODS 14, é a vida sobre as águas, né, a vida dos animais marinhos. Então, eu comecei a fazer também pressão no Ministério do Meio Ambiente, já fomos recebidos por vários ministros ao longo dos anos. Recentemente, o presidente Temer recebeu uma comissão de ambientalistas e começamos a conseguir aumentar. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil até ano passado tinha só 1% de área marinha preservada, só 1%. Um decreto que a gente conseguiu ao longo de 3 anos de trabalho, a gente conseguiu que o Temer assinasse, a área de proteção marinha no Brasil pulou de 1% para 25%. Isso é muita coisa em termos teóricos. Só que na prática a gente sabe que falta dotação orçamentária para se proteger essa área, se falta delegar quem é que vai fiscalizar, etc. e tal. Então, depois de muito brigar, uma série de amigos que sempre trabalhamos juntos, fazendo pressão em Brasília, fazendo pressão aqui nos vereadores, na Alerj, viraram e falaram, não, um de nós tem que ir para lá. Tem que entrar dentro da política para dar eco lá dentro ao que a gente está fazendo. E, naquela hora, quem é que vai? Lembra a brincadeira de criança? Comigo não tá. Ninguém quis ser o candidato, sobrou para mim, né? Então, daí, já que sobrou para o Pinguim, votem no Pinguim, né? E uma das coisas que eu tenho estudado muito recentemente é que, meus amigos, existe um trabalho político muito maior que a gente pode fazer com um cargo. Por exemplo, vamos imaginar que não eu, mas um de nós aqui veganos é eleito para a Alerj. A gente pode começar mexendo no estatuto interno da casa, dizendo que qualquer coquetel, qualquer recepção, qualquer coisa que eles façam lá, tem que ter opção vegana, porque tem um membro da casa que é vegano, né? Se eles têm aluguel de ônibus, aluguel de carro, seja lá o que for, não, vai ter que ter pelo menos um, sem banco de couro, sem isso, porque um membro da casa é vegano. Então, eu sei que é difícil a gente aprovar algum projeto de lei. Eu estive conversando semana passada, na pós-graduação em Direitos dos Animais da Faixa, com o professor Daniel Braga Lourenço. Eu perguntei, Daniel, me diz uma coisa, se a gente consegue que um louco e o Brasil inteiro, toda a Câmara está lá, todo mundo bêbado e vota na seguinte coisa, de hoje em diante, os animais são sujeitos de direito. Revogam-se todas as medidas em contrário. Ele falou, não ia adiantar de nada. Porque apesar de nós estaríamos... Se isso fosse uma mudança constitucional, existem tantas outras leis que dão direito a quem faz mal aos animais, que isso simplesmente não resolveria. Então, o cargo, ele é, digamos assim, homeopático.
Não adianta a gente pensar que vai conseguir aprovar. Por exemplo, Rio de Janeiro. Os animais no Rio de Janeiro são sujeitos de direito. Acabou. Não vai poder matar mais uma galinha aqui. Não, isso vai ser inconstitucional. Então não adianta propor uma coisa dessa. Muitas vezes é mais fácil a gente ficar na Câmara gritando, reclamando que talvez no almoço de todos os deputados só tinha opção carne. Tinha um. Ah, então vocês não estão atendendo um membro da casa. Talvez alguém lá que faça escândalo, além de propor propostas boas, talvez seja uma solução. E eu vou correr o risco aqui de dar a cara a tapa, tá? Nós somos aqui várias pessoas e eu me ofereço, se eu não for eleito, mas um de vocês forem, para aproveitar, dar o que eu tenho de bom de sugestões para vocês e recíproca verdadeira, tá? Se eu for, venha todo mundo para ajudar a compor o gabinete. Obrigado. Gustavo. Esqueci. Bem, boa noite a todos e todas. Meu nome é Gustavo Bueno. Eu sou candidato a deputado estadual pelo PSOL aqui no Rio de Janeiro. Queria agradecer aqui o convite, essa participação e a importância de nós estarmos aqui falando e debatendo sobre direitos animais. Como falaram aqui já também, existem várias leis que já existem e que não são cumpridas, são simplesmente ignoradas. Porque aqui no Brasil tem aquela coisa da lei que pega e a lei que não pega, né? Então, acho que é muito importante, no objetivo de um candidato, fazer com que simplesmente a lei que existe seja cumprida. Então, eu acho que a fiscalização passa a ser uma das principais atribuições daqueles que forem eleitos. Uma outra coisa importante é dizer que a gente tem que preservar o animal, né? E nós somos animais, então nós, seres humanos, também temos que ser preservados. E a nossa preservação depende da preservação dos animais. E aí a gente vai falar em ecossocialismo, né? Porque se a gente não desenvolver um trabalho forte de preservação ambiental e de preocupação com sustentabilidade, a gente não preserva o planeta, aí não vai adiantar nenhuma discussão. Todas as discussões que nós vamos fazer tem que passar por essa perspectiva ecossocialista, tem que passar por essa perspectiva de que a preservação do planeta é fundamental para que todos nós, animais, possamos viver aqui e conviver da melhor forma possível. Bem, inclusive agora na terça-feira, nós vamos ter aqui na Câmara Municipal a votação, a derrubada do veto do Crivella, né? A LOSAN, que é uma lei que foi aprovada aqui no Rio agora, em 2 votações, que o Crivella vetou e que a gente vai tentar derrubar agora na terça-feira. Bem, aqui, eu acho que uma atribuição também importante, né, é a gente ver na questão da fiscalização, né, é a gente aparelhar e tentar aparelhar melhor a Delegacia de Proteção Animal, para que a gente possa combater criadores aí que fazem um trabalho de criação animal que deveria ser proibido, né? E faz esse trabalho de forma extremamente torturante, né, os animais. Uma vez eu fui numa casa do criador e eu fiquei apavorado, porque ele criava bulldog francês em gaiolas no quarto de empregada, sabe? Uma coisa assim, e muita gente sabia e anunciava isso. Então, como mostrou um vídeo que passou aqui, que eu até perguntei para ele de quem era aquele vídeo, eu acho que o grande combate nosso é um combate ao capitalismo. Por quê? Porque é o capitalismo que está destruindo o planeta. É aquela coisa da produção industrial que está destruindo o planeta. E a gente tem que ver que esses animais que são torturados e mortos são animais principalmente pelos agronegócios, pelos grandes produtores, que fazem com que a gente chegue lá, fica bonitinha a bandejinha lá, bonitinha com o alimento ali, mas o que os animais passaram, né, o que eles sofrem para estar ali naquele supermercado. Então, a produção, a grande produção, a busca do lucro, do capital a qualquer preço, é que faz com que nós soframos. Nós, humanos, nós, animais, e todos aqueles que não têm, assim, direito a uma voz, né? Porque, infelizmente, os animais eles não têm direito à voz. A minha irmã, ela faz controle
de fauna em rodovias. Então, a gente já há algum tempo que a gente vem escrevendo um projeto aí, e eu espero, quando chegar, né, à Câmara dos Deputados, eu possa colocar em prática esse projeto, que é normalizando, né, a questão da proteção animal nas rodovias. Você vai em rodovias na Europa, em alguns lugares, que existem túneis para que os animais possam atravessar a rodovia. As rodovias eles constroem de qualquer maneira, pelo maior custo possível e pelo menor custo possível, né? Menor custo para eles e o maior custo para o Estado. Então é importante que a gente coloque alguma lei, algum decreto que faça com que qualquer projeto de rodovia no nosso Estado, né, já preveja a questão da travessia da fauna, né? Porque eu vi coisas fantásticas, eu vi simplesmente rodovias que eram suspensas para que os animais pudessem transitar tranquilamente por baixo. Então, a grande preocupação nossa vem da fiscalização, né, da promoção das leis que já existem e do pensamento do socialismo como saída para a nossa sociedade, para um mundo mais justo e igualitário. Obrigado. Obrigado. Bom, encerramos todas as apresentações. Então tá, temos mais um. Alô. Boa noite, eu sou o João Valoar, eu sou o fundador do Cadeia para Quem Maltrata os Animais desde 2010, sou ativista vegano. Eu queria pegar a fala de todos e pontuar mais algumas coisas que todos nós aqui sofremos e somos reféns, né? As propostas são maravilhosas, todas agregam, todos nós podemos nos ajudar, porque é muito importante ter um movimento como esse. Eu me candidatei em 2016 a vereador para poder aprender, tá? Eu estou na causa desde 2009 e eu fui vendo que cada vez mais precisamos ter pessoas efetivas, comprometidas, né, como candidatos. Depois do ENDA, o maior encontro de direitos animais do Brasil, que a cada 2 anos acontece em São Paulo, que é promovido pelo Jorge Guimarães, um dos primeiros ativistas veganos do Brasil. Ele é ativista vegano desde 92, 93. Nós lá decidimos formar um grupo de ativistas veganos para sair candidatos a deputados, para ocupar os espaços e lutar contra a bancada ruralista, porque agora, nesse exato momento, a gente está lutando em São Paulo pelo PL 31, que pede o fim dos embarques de animais vivos na cidade de São Paulo, que pode haver precedente no Brasil inteiro, e já chegou ao Rio de Janeiro, o PL 3921, que também está pedindo o fim dos embarques no Rio, se isso for acontecer. Rio de Janeiro, ele é refém hoje do nosso prefeito, que disse, quando eleito, ele ia manter a secretaria, e quando entrou, ele passou para a subsecretaria, reduziu a verba e colocou uma pessoa que não era administradora, era uma veterinária de abate. Então, a minha amiga e veterinária, vivemos numa luta incessante, várias lutas, né? A gente consegue se dividir em 25, para poder, são muitas demandas, né? O Rio de Janeiro hoje, ele tinha uma média de quantas cansações na Secretaria anterior? 280 por dia. Na atual gestão, ele foi para menos de 50 por dia. Acho que chegou uma época que não tinha mais de 3 meses sem castrações. Então, assim, é um pedido que eu faço. Esqueçam momentaneamente ideologias e partidos. Isso é muito importante, porque muita gente vai, olha, eu sou PPBBB, eu sou AAA, mas ela se esquece que em determinados partidos precisam de muitos votos para eleger um candidato da causa animal. Tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Tá? O meu partido faz um deputado federal com 20 mil votos. Um grande partido, porque você não é de esquerda, eu não vou votar em você. Você não é de direita, eu não voto em você.
esqueçam a direita momentaneamente. Aqui temos pessoas efetivas, veganos, ativistas da causa animal, que hoje a gente deveria ocupar esse espaço. É necessário que se faça pelo menos um candidato a estadual e um federal no Rio de Janeiro, para poder compor uma bancada futura animalista. Então isso é muito importante. Somos amigos, independente de quem vai entrar, tá? Seremos pelos animais. Coisa que até agora não temos ninguém efetivo na causa no Rio de Janeiro. Temos muitos simpatizantes, muita gente que chega, abraça um cachorrinho, abraça um animal. Não tira o mérito de coisas que fazem, tá? Mas falta uma pessoa efetiva para brigar contra isso tudo, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Tá? E teremos uma composição de assessoria muito boa, né? Todos nós aqui nos falamos, somos amigos, enfim, é isso. Vamos eleger esse ano um candidato efetivo da causa. Muito obrigado. Obrigado. Agora sim nós encerramos as apresentações. Eu tenho duas perguntas da Silvia. Se mais alguém quiser fazer perguntas, depois sinaliza para a gente poder passar. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos os candidatos, simples, que foi uma solicitação que eu recebi, para identificar quem é vegano que está se candidatando. Então, eu vou só dar um zoom, vocês podem só... Quem é vegano, levanta a mão, por favor. Então, João. Então temos João, Pinguim, Thaís. Esqueci de alguém? Não, são esses. Então, para quem queria saber, são esses candidatos que são veganos. A pergunta da Silvia, você quer fazer, Silvia? André, eu fiquei surpresa aqui na vegana. Não tem problema não. Vai? Tá? Tá, assim. Então, André, eu fiquei surpresa, porque eu sempre achei que você fosse vegana. Não tem problema. Só por um 5 para você ser vegana. Você tem pinta de vegana, você é vegana. Vem cá. Ah, tá. Mas você vai. Você conhece, você vai. Te conheço. Eu sei que você vai. Vai sim. Então, é o seguinte. Eu fiz muitos multirões. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Esse ano me conhece também, não? Eu sou ativista vegana do Vidal, ativista independente, né? Do Vidal. E também trabalho de forma voluntária pela Best Anima e da UFBD. E trabalhei também com BC, né, aqui com o Luran também, que é uma coisa curiosa. Então, e produtora levando sempre, todo ano, veterinário gratuito da prefeitura, passando mutirões de esterilizações de candidatos no Vidal. Eu sempre levo lá todo ano, mutirão, né? De esterilização com o produtor. Então, a pergunta é o seguinte, o objetivo. Por que a Andréia é veterinária? Então, eu realmente tenho dificuldades que o Andréia não responde. Mas como veterinária, eu te pergunto, olha, importantíssima essa pergunta que eu vou te fazer. Que, pela prefeitura, os veterinários não esterilizam gatinhos sem 2 meses. Se esterilizam a partir de 4 meses. Só que agora tem um grupo que se chama Instituto Cataloral, que está levando lá para o Vidigal esterilizações de gatinhos com 2 meses. Eu, sinceramente, eu sou contra, uma protetora. A maioria dos veterinários não gosta. Eu queria a tua opinião, se você é a favor, se você é contra, como veterinário, que você tem essa característica. Então, se você for eleita, no caso, vamos supor que você não goste, não esteja de acordo como veterinária, como profissional, né, de esterilização por 2 meses, qual seria a tua atitude naquele tipo de uma batalha? Você sabe, Conselho Nacional de Medicina Veterinária pelo amor de Deus. É difícil. Então, qual é a tua opinião em relação à esterilização de 2 meses? O que você faria? Obrigada.
2 meses, já realizada em outros países, largamente, né? Eu sou a favor para evitar que haja, que você doe um animal e seja castrado. Mas também eu sou a favor que essa castração pediátrica seja responsável. O animal tem que estar saudável, o animal não pode estar doente. Tem protetor fala que eu prefiro que ele morra na cirurgia do que não seja castrado. Eu já ouvi falar isso. Então, eu sou a favor, mas de forma responsável, consciente, com respeito ao animal como ser vivo. Ele tem que ser respeitado também na cirurgia. Tem que uma cirurgia, não é porque é um animal de rua que a cirurgia tem que ser de qualidade. A dificuldade aqui no Rio de Janeiro são profissionais capacitados para fazer esse tipo de cirurgia. O veterinário não sabe castrar nem uma fêmea adulta, quanto mais uma fêmea filhote de 2 meses. Então, eu sou a favor, desde que seja de forma consciente, que o animal esteja bem, não esteja doente, e a prefeitura e o governo do estado, o CNB, tem que capacitar, tem que saber que isso é uma coisa que tem que ser feita para o controle de próximas comunidades, para que não haja abandono, porque a gente proíbe mais ainda o abandono, mas que os veterinários têm que ser qualificados para que o animal seja castrado de forma correta, né? Essa é a minha opinião. Tá. Você tinha uma outra pergunta para o Pinguim, não é isso? Obrigada. Muito importante, tua opinião como veterinário, importantíssimo. Então, agora para o Pinguim. Eu fiquei boba, realmente, com suas propostas, a gente fica babando. A pergunta é o seguinte, né? Se você for eleito, porque já tem dentro da LERJ, né? Dentro da Câmara, da Assembleia Legislativa, já tem um movimento, né? Que está lutando contra o embarque de animais de carga viva. Então, se você for eleito, e também, obviamente, que você vai pegar essa luta, essa bandeira também, que é difícil, né? Eu queria saber de que forma, se você tem alguma coisa já planejada, estruturada, em relação ao embarque de carga viva, né? Que está realmente, como em São Paulo, que está acontecendo, e aqui no Rio também está, né? Aqui o Leandro já colocou, né, esses pontos. Obrigada. Obrigado, minha querida, pelos elogios que você fez. Com relação ao embarque de carga viva, apesar da minha posição como vegano ser totalmente contra a exploração, mas nesse caso em específico, a situação ela é tão repugnante, tão cruel, que eu acho que a melhor ferramenta para se atuar nesse caso, para primeiro proibir que eles sejam transportados, né, e depois até proibir que eles sejam comercializados, mas nesse primeiro momento, para proibir o transporte, eu creio que as leis de bem-estar animal e de saúde pública, inclusive, é que devem ser usadas para isso. Tá? Muito provavelmente, como a gente está falando de comércio internacional, existem normas da ONU e até algumas dessas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que podem ser usadas para isso daí. No caso, é uma abordagem de bem-estar animal. Como vegano, eu sou abolicionista, mas para parar esse comércio, vale a pena a gente usar essa lei e depois vai atacando pontualmente cada passo. Ok? Brilhante, obrigada. Gostaria de saber se mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação. Poderia ser uma fazer um questionamento, uma reflexão, entendeu? Boa noite. Galera, tá aí. Olha só, gente, vamos prestar atenção, porque é muito importante para a gente. Queria fazer uma reflexão que eu fiz com um amigo ali, João, né? E é uma reflexão mesmo, que eu fico... Qual foi a minha resposta para você? Que é favorável. A questão que uma pergunta que eu faço é sobre aquela lei, né, que estão fazendo agora, que tem respeito à proibição do sacrifício animal em cultos religiosos, né? Que tem uma lei que está sendo feita para proibir que animais sejam sacrificados em rituais de candomblé e coisas do tipo. E aí, como é que a causa do sacrifício animal, assim, de alguma forma coletiva, se manifesta diante dessa lei? Será que a causa do sacrifício animal é a favor dessa lei e preserva a cultura afro-religiosa, ou é contra essa lei, né, que proíbe o animal, mas de alguma forma traz contra?
Lembrando que essa lei ela é feita mais ou menos para a bancada evangélica, né, também, né? Então, uma narrativa neopentecostal dentro da política que está movendo um discurso de tentar controlar as manifestações religiosas diferentes das tradições deles, né? E aí eu queria fazer essa reflexão, essa pergunta mesmo para a galera da defesa animal, do veganismo, como é que vê essa lei que proíbe, de certa forma, o candomblé livre, sabe? Como ele gostaria de exercer o seu culto, assim, e se meter, até onde o Estado pode se meter na prática lei, assim, com a questão do animal, assim. Se eu pudesse, sugeriria cada candidato 30 segundos para responder. O que você acha? Sim, se é a favor, se é contra a lei, né? Eu acho que um, dois pode falar, porque aqui o pensamento é a mesma coisa. Se ela fala, depois ele fala. Todo mundo é contra. Então, a minha posição é o seguinte: liberdade religiosa, sim, mas não liberdade para matar, né? A questão a religião é uma coisa que é civilização, é uma coisa que tem que levar em condição a cultura de cada povo, mas a cultura de cada povo também ela evolui, né? Então acho que a religião também tem que evoluir, como também antigamente fazia sacrifício de gente, sacrifício de coisas que pararam, não existe mais. Então acho que eu concordo com essa lei, que o animal chegou a um nível de proteção na nossa legislação que não cabe mais o sacrifício através de qualquer nome de religião. Bem, quando eu tinha pedido para falar aquela hora, eu ia falar justamente sobre algo que tem a ver com isso, né? A gente tem que promover políticas públicas, principalmente nas nossas universidades, para a formação de mais profissionais que possam fazer esse tipo de cuidado aos animais e a preservação deles. Então, quando a gente fala dessa questão religiosa, eu acho que qualquer transformação nesse sentido não pode ser através da proibição, simplesmente. Sabe? Eu acho que qualquer coisa que a gente possa fazer para minimizar ou até acabar com isso, através de uma evolução, eu acho que é através da cultura. Então a gente precisa promover a cultura e a educação, porque aí a gente vai conseguir resolver todos esses males. Uma pessoa que maltrata, às vezes, um animal, uma pessoa que faz qualquer tipo de ato violento contra um animal, uma pessoa que não tem assim o conhecimento, talvez a educação necessária ou a cultura necessária para promover justamente a preservação. Então eu acho que o fortalecimento de cursos nas nossas universidades, a defesa da universidade pública é fundamental nesse ponto aí. Tem mais uma questão, que é a questão da educação, né? Eu acho que com essa onda muito grande do vegetarianismo, do veganismo, a consciência das pessoas vai aumentar muito, né? E não só isso, tradições, que eu estou falando para você. Várias tradições já foram extintas, né? Então, isso é uma questão de tempo. Da mesma forma que a gente fala de respeito, né? Eu acho que tem muita gente que é favorável, que é pessoal do candomblé, pessoal das tradições afrodescendentes, né? Mas eu acho que com o ensinamento que fizemos hoje, com o ensino vegano, se a gente puder passar isso, aumentar isso no país inteiro, pegar as crianças de pequeno, mostrar o sofrimento dos animais de uma forma diferente, de uma forma conversada, de uma forma civilizada, eu acho que essas coisas do futuro naturalmente vão acabar, entendeu? Assim como acabaram várias coisas. Quer falar? A gente fala sobre a religião, sobre duas descendências, indígena e africana. Eu não posso, o cara chega agora a gente está lá na aldeia Maracanã, aí chega o indígena do Amapá, Rondônia, correto? Como é que eu vou dizer para o indígena
que ele não vai fazer o sacrifício dele para ele poder comer? Não. Peraí. Eu estou tentando explicar dentro de todo mundo está se explicando, eu estou tentando explicar dentro do denominador comum para poder entrar. Como é que eu digo isso? Né? Aí vem o lado da Umbanda, Quimbanda, né? Candomblé, que vão mudando, limpando, né? As raízes, né? De matrizes africanas em relação a tudo isso. É fácil. Quando você existe dentro de uma zona que você pode não comer a carne, né? Fica fácil. Mas e quando você passa a ser dependente disso, né? E quando você passa a... Como? Aí você vai virar vegano porque você precisa virar vegano porque não tem lugar, não tem planta, gente. Tem lugares, gente, onde não tem nada plantado. E aí, como é que faz? Aí você tem que consumir aquilo ali, né? Você mora do lado do valão, você tem que consumir o que está no supermercado. E como é que você vai mudar isso, né? Dentro de uma localidade onde tem descendências africanas, indígenas, né? E eu acho que isso eu também, sei lá, eu acho que a gente entra em contradição o tempo todo. Tá. E se tem essa lei, né? Por que não o frigorífico? Por que não bater de frente ao frigorífico? Ele falou para mim, não, porque tem muito frigorífico. Sim, porque só matriz africana, né? Porque o sacrifício. Então, tinha que vir logo dos altos, né? Começar a fazer especialização dos altos. Não agora, simplesmente, por uma lei, né, que tem que decretar porque não pode, é essa a questão. Como é que eu digo um indígena que ele não pode comer um peixe, um galo, né? Como é que eu digo para ele? Não, você não pode comer, não. Você está fora da... Você, entendeu? Você não é humano, não. E aí? Como é que eu faço? Isso passa a ser uma coisa, né? É muito contraditório e é complicado. É uma situação que precisa muito ser avaliada em relação a tudo isso. Porque nós, quando estamos na nossa zona de conforto, você nunca imagina o que pode acontecer. Ele vem correndo de lá para cá, não pode ficar lá porque a área dele já está, né, invadida, né, por causa dos grileiros. Aí ele vem para cá para poder pedir apoio, né,